Olá pessoal, tudo bem? Este é o segundo vídeo sobre expressões booleanas. Os assuntos do vídeo de hoje são avaliação de expressões booleanas, utilização de parênteses para explicitar a ordem de avaliação dos operadores, identificação de funções com passagem de argumentos por valor, 5 exemplos práticos utilizando funções booleanas. Todos esses assuntos serão demonstrados em forma de exercícios. Então vamos para o primeiro assunto. Então, nesse primeiro exercício, vamos analisar as expressões do código abaixo, passo a passo para determinar os valores das variáveis a, b, c, d, e, f e g. Então, na primeira expressão, ambos caracteres a são iguais, isso é, possuem o valor decimal 97 na tabela ASCII. O resultado é falso, né, porque deveria ser o sinal de igual aqui, não maior. Então, a igual a false. Na segunda expressão da variável b, os valores de b e a na tabela ASCII são respectivamente 98 e 97. Portanto, o resultado é true, pois b realmente é maior que a. Consulte o vídeo 13 para uma explicação completa sobre a tabela ASCII. Na expressão da variável c, temos, entre parênteses, a multiplicando 4, and e b. Como a é false, seu valor numérico é 0. Então, a multiplicado por 4 resulta em 0. A expressão fica 0 and true. O valor 0 é convertido para false. A expressão fica false and true. False and true resulta em false. Então, C é igual a false. Na expressão da variável D, not abre parênteses B ou abre parênteses C ou true, fecha parênteses, substituindo a expressão temos not, entre parênteses, true or, abre parênteses, false or true, fecha parênteses. Seguindo a ordem de precedência, primeiro será avaliado false or true. Então, false or true resulta em true, como nós vimos no vídeo anterior. Então, a expressão fica not, entre parênteses, true or true. True or true resulta em true. Então, a expressão fica not true. Como not inverte o resultado, o valor de D é false. Na expressão da variável E, A and B, and C, and D, substituindo a expressão, temos false and true, and false and false. A expressão resulta em false and false, porque false and true é false, e false and false é false. E false and false, o resultado é false. Então, o valor de E é false. Na expressão da variável f, a or b or c or d, substituindo a expressão, temos false or true or false or false. A expressão resulta em true or false, né? Porque false or true é igual a true, e false or false resulta em false. Então, true or false. Então, como vimos na tabela verdade do vídeo anterior, true or false resulta em true. Então, f recebe aqui o valor de true. E por fim, na expressão da variável g, entre parênteses, a diferente de b and true, substituindo a expressão nós temos false diferente de true, entre parênteses, and true. Então, primeiramente, false and true é avaliado. Como false é diferente de true, o resultado é true. Então, temos true and true. True and true resulta em true. Então, G recebe o valor true. Então, o resultado final é mostrado aqui na tabela, né? Temos 4 falsas e 3 true, ou em forma numérica. Então, temos 4 zeros e 3 uns. Neste próximo exercício, devemos acrescentar parênteses para deixar explícita a ordem de avaliação dos operadores nas expressões abaixo. Tente acrescentar os parênteses nessas expressões antes de ver a solução. Então, nessa primeira expressão, a multiplicação possui a maior precedência, seguida pela adição e, por último, pelo operador relacional maior. Então, a expressão pode ser escrita assim. Primeiramente, colocamos
3 vezes 3 entre parênteses, pois a multiplicação possui precedência maior que a adição e a comparação. Em seguida, acrescentamos os parênteses à adição, 1 mais 2 entre parênteses aqui. Dessa forma, fica claro que o compilador avaliará primeiro a multiplicação, depois a adição e, por último, a comparação representada pelo operador maior. Então, nesse caso dessa expressão aqui, essa expressão resulta em falso, né? Porque se a gente calcular os valores, 3 maior que 9, na verdade, 3 é menor que 9. Então, a expressão resulta em falso. Nessa próxima expressão, como o NOT tem maior precedência sobre o operador relacional menor, então a expressão pode ser escrita assim: NOT A, entre parênteses, menor que B. Na próxima expressão, A mais B AND C OR D, a precedência é, primeiro, o operador aritmético mais, depois o operador lógico AND e depois o operador lógico OR. Então, primeiramente, a expressão pode ser reescrita assim. Em seguida, colocamos A mais B entre parênteses, AND C entre parênteses. Assim, o compilador avaliará primeiro a adição, em seguida o operador lógico AND, e por último o operador lógico OR. Agora, nessa expressão, a precedência é, primeiro, o operador de incremento pós-fixado, depois a multiplicação e o módulo, representado aqui pelo sinal de porcentagem, em seguida o operador aritmético de adição, depois o operador relacional maior e finalmente o operador de igualdade. Então, primeiramente, a expressão pode ser reescrita assim. Colocamos C++, né, ou incremento pós-fixado, entre parênteses. Agora colocamos os parênteses para explicitar que a multiplicação deve ser avaliada em seguida pelo compilador. Depois colocamos 9, módulo 2 entre parênteses. A multiplicação e o módulo têm a mesma precedência e associatividade da esquerda para a direita. Seguindo a precedência, agora colocamos 2 mais 7 entre parênteses. E por fim, acrescentamos um parênteses para explicitar que maior tem precedência maior que o operador de igualdade. Na última expressão, os operadores relacionais maior possuem a mesma precedência e associatividade da esquerda para a direita. Portanto, vamos acrescentando parênteses da esquerda para a direita. Agora, nesse exercício, temos um código que utiliza valores booleanos e, ao mesmo tempo, revisa o conceito de passagem de argumentos por valor. Então, qual a saída do código a seguir? A saída desse programa será 0, que corresponde ao valor booleano false. Isso acontece porque a variável a, na função main, possui o valor false. Quando ela é passada para a função demonstrar _passagem _valor, é criada uma cópia do seu valor. Dentro da função true atribuído a A, altera apenas a cópia armazenada no parâmetro da função. A variável original em main não é modificada. Portanto, após o término da função, a variável a da função main continua com o valor false, e é esse valor que será exibido na tela. No caso aqui, será exibido o valor numérico de false, que no caso é 0. Vamos executar esse código no VS Code para confirmar esse comportamento. Então já escrevi o código aqui no VS Code. Vou dar o código para ver se vai dar 0 mesmo. Então vemos que a saída do programa é 0, que corresponde ao valor booleano false. Agora vamos escrever alguns programas que utilizam expressões booleanas. Programa 1. Uma loja oferece frete grátis para clientes que realizarem compras de pelo menos R$200 e adquirirem 3 ou mais itens. Sua tarefa é criar uma função chamada possui_frete_grátis que receba o valor da compra e a quantidade de itens e retorne true se o cliente tiver direito ao frete grátis e false caso contrário. Na função main, solicite os dados ao usuário e exibe uma mensagem informando se ele possui ou não direito ao benefício. Antes de acompanhar a resolução, pause o vídeo e tente implementar o programa sozinho.
Essa prática é fundamental para fixar os conceitos e desenvolver o raciocínio lógico. Então aqui no VS Code já criei o cabeçalho com o enunciado do programa. Então primeiramente eu vou criar a função possui_fret_grátis. Como essa função deve retornar apenas dois possíveis valores, true or false, ela será do tipo bool. De acordo com o enunciado, o cliente terá direito ao frete grátis se atender a duas condições. Primeiro, o valor da compra for maior ou igual a R$200 e se a compra contiver 3 ou mais itens. Inicialmente, vou implementar apenas a primeira condição relacionada ao valor da compra. Para isso, vou criar uma função booleana que receba apenas o valor da compra como um parâmetro. Então, bool possui_fret_grátis e o parâmetro valor_compra do tipo double. No corpo da função, vou escrever a expressão booleana e retornar o resultado. Então, return valor_compra maior ou igual a 200, ponto e vírgula. Essa expressão retorna true quando o valor da compra é maior ou igual a 200 e false caso contrário. Agora na função main, vou criar uma variável para armazenar o valor da compra. Double valor_compra, ponto e vírgula. Lembrando que a variável valor_compra da main é diferente da variável da função, como vimos em vídeos anteriores. Em seguida, vou solicitar esse valor ao usuário, qual o valor da compra, e vou armazenar o valor digitado pelo usuário na variável valor_compra. Por fim, vou utilizar uma instrução if para verificar se o cliente tem direito ao frete grátis e exibir a mensagem correspondente. Então, if, chama a função aqui, valor_compra é a variável que passará como argumento para a função, e se a função retornar true, o texto será exibido: você tem direito ao frete grátis, e se for false, você não tem direito ao frete grátis. Então vou executar o programa para verificar o resultado. Qual o valor da compra? Primeiramente eu vou colocar um valor aqui que atenda a condição true, né? Vou colocar R$200 aqui. Então você tem direito ao frete grátis. Vou rodar novamente. Vou colocar R$150 aqui. Você não tem direito ao frete grátis. Então está funcionando. Agora vamos implementar a segunda condição do problema. Para isso, vou acrescentar mais um parâmetro à função, a quantidade de itens comprados. A função ficará assim. Então inclui aqui int, né, quantidade de itens, né, porque quantidade de itens é um valor inteiro. Como o cliente precisa atender as duas condições simultaneamente, utilizaremos o operador lógico AND. Então, valor_compra maior ou igual a 200, AND quantidade_itens maior ou igual a 3, entre parênteses, ponto e vírgula. Agora a função retornará true apenas se o valor da compra for de pelo menos R$200 e a quantidade de itens for igual ou superior a 3. Na função main, vou criar uma variável para armazenar a quantidade de itens. Int quantidade_itens, ponto e vírgula. Em seguida, vou solicitar esse valor ao usuário, quantos itens foram comprados, e a chamada da função ficará possui_fret_grátis, com a variável valor_compra e quantidade_itens, passando como argumento para os parâmetros da função. Vou executar o programa novamente para confirmar que as duas condições estão sendo avaliadas corretamente. Então vou colocar aqui o valor da compra 250 e quantos itens foram comprados? 3. Você tem direito ao frete grátis. Vou rodar novamente. Eu vou colocar aqui 250 e 2, por exemplo. Aí você não tem direito ao frete grátis, porque se uma das condições forem false, o retorno da função será false, logo você não tem direito ao frete grátis. Então as duas condições precisam ser atendidas para que você possa ter direito ao frete grátis. Agora eu vou mostrar esse programa com os comentários. Então aqui eu incluí um comentário aqui para a função possui frete grátis. Aqui também para a função main. E comentários aqui para cada parte aqui dentro da função main. Então lembrem que é muito importante documentar os códigos com comentários. Programa 2.
Uma loja concede desconto especial para clientes que realizarem compras de pelo menos R$ 500 ou que sejam clientes da loja há pelo menos 3 anos. Escreva uma função chamada possui_desconto que receba o valor da compra e o tempo de relacionamento do cliente com a loja, em anos. A função deve retornar true caso o cliente tenha direito ao desconto e false caso contrário. Na função main, solicite as informações ao usuário e exiba uma mensagem informando se ele possui ou não direito ao benefício. Antes de ver a solução, pause o vídeo e tenta fazer sozinho. Vamos escrever esse programa no VS Code. Então aqui no VS Code temos o programa anterior. Eu já atualizei o cabeçalho com o enunciado do programa 2. Lembrando que uma boa prática na programação é reaproveitar códigos já existentes sempre que possível. Como a lógica desse programa é muito parecida com a do programa anterior, faremos apenas algumas alterações nos nomes e na expressão booleana utilizada. Primeiramente, vou alterar o nome da função de possui_frete_grátis para possui_desconto. Vou manter o parâmetro double_valor_compra e alterar o segundo parâmetro para int anos_cliente. Agora vou modificar a expressão booleana. No programa anterior, utilizamos o operador lógico AND, pois o cliente precisava atender aos dois requisitos simultaneamente. Nesse programa, o desconto será concedido se pelo menos um dos requisitos for atendido. Portanto, devemos utilizar o operador lógico OR. Além disso, vou alterar o valor mínimo da compra de 200 para 500 e acrescentar a condição referente ao tempo de relacionamento do cliente. Então, valor_compra maior ou igual a 500, OR anos_cliente maior ou igual a 3, ponto e vírgula. Isso significa que a função retornará true se o valor da compra for de pelo menos R$ 500 ou se o cliente tiver pelo menos 3 anos de relacionamento com a loja. Agora na função main, vou manter a variável double_valor_compra, ponto e vírgula, e alterar a segunda variável para int tempo_d_cliente, ponto e vírgula. Em seguida, vou modificar a mensagem e a variável utilizada para receber o tempo de relacionamento do cliente. Então aqui o standard cout, né, é cliente da loja há quanto tempo, digito o número em anos, e aqui então a variável tempo_d_cliente. Por fim, vou atualizar a chamada da função dentro da instrução if, passando as variáveis corretas como argumentos. Então if, né, chamando a função aqui, possui_desconto, e as variáveis valor_compra e tempo_d_cliente, que passarão como argumentos para a função. Então observe que agora estamos trabalhando com o operador OR, portanto basta que uma das condições seja verdadeira para que a função retorne true. Vou mudar o texto aqui da exibição para parabéns, você tem direito ao desconto, e caso a função retorne false, infelizmente você não tem direito ao desconto. Então vou rodar o código para ver se está tudo funcionando corretamente. Então qual o valor da compra? R$ 500. É cliente da loja há quanto tempo? 2 anos. Parabéns, você tem direito ao desconto. Por quê? Porque uma das condições retornou como verdadeira, né, que é aqui o valor da compra. Então o OR ele exige que somente uma dos requisitos seja verdadeiro para que a função retorne true. Vou rodar novamente o código. Agora eu vou colocar aqui R$ 400 e 1 ano. Infelizmente você não tem direito ao desconto, porque os dois requisitos aqui retornaram como false. Então, no programa 1, utilizamos AND, que exige que os dois requisitos devem ser verdadeiros, e nesse programa utilizamos o OR, que exige que apenas um dos requisitos seja verdadeiro. Então, vou mostrar esse código com os comentários. Então, aqui temos aqui o cabeçalho, né? Uma descrição aqui da função possui desconto, uma descrição aqui da função main, e comentários em linha aqui descrevendo cada parte do código dentro da função main. Programa 3. Elegibilidade de empréstimo. Um banco aprova empréstimos apenas quando o valor da parcela mensal do empréstimo não ultrapassa 30% da renda mensal do cliente. Escreva uma função chamada elegível_empréstimo
que receba a renda mensal e o valor da parcela. A função deve retornar true caso o empréstimo possa ser aprovado e false caso contrário. Na função main, solicite os dados ao usuário e exiba uma mensagem informando se ele é elegível ao empréstimo. A lógica desse programa é muito parecida com as dos dois programas anteriores. Então, antes de ver a solução, pause o vídeo e tente fazer sozinho. Vamos para o VS Code ver esse código. Bom, então aqui no VS Code já tem o código pronto sem os comentários. Então, criei a função do tipo bool elegível _ empréstimo com os parâmetros renda e parcela, ambos do tipo double. No corpo da função, o cálculo retornará true se a parcela for menor ou igual a 30% da renda do cliente. Então, para o cálculo da porcentagem de 30% da renda, basta multiplicar a renda por 0,30. Na função main, fiz as substituições pertinentes dos nomes das variáveis e dos textos. Então, eu vou rodar o código. Com a sua renda, eu vou colocar 10.000 aqui. E eu vou colocar um empréstimo maior que 30%, né? Então, eu vou colocar aqui 3.500, por exemplo. Então, infelizmente, você não tem direito ao empréstimo. Vou rodar novamente o código. Vou colocar os mesmos 10.000. E agora eu vou colocar 3.000 reais de valor da parcela. Parabéns, você tem direito ao empréstimo. Então, o código está funcionando. Então, aqui é uma versão do código com os comentários. E você, fez diferente? Coloque nos comentários. Programa 4. Dizimista integral. Uma pessoa é considerada dizimista integral quando o valor do dízimo pago corresponde a pelo menos 10% de sua renda anual. Escreva uma função chamada dizimista _ integral que receba dois parâmetros, a renda anual da pessoa e o valor do dízimo pago. A função deve retornar true caso o valor do dízimo seja igual ou superior a 10% da renda anual e false caso contrário. Na função main, solicite ao usuário a renda anual e o valor do dízimo pago. Em seguida, utilize a função para verificar se ele é considerado dizimista integral e exiba uma mensagem apropriada na tela. Vamos ver esse código no VS Code, mas antes, pause o vídeo e tenta fazer sozinho. Então aqui no VS Code já tem o código pronto sem os comentários. Criei a função bool dizimista _ integral com os parâmetros renda _ mensal e valor _ dízimo, ambos do tipo double. No enunciado do exercício é renda anual, mas eu mudei aqui para renda mensal. No corpo da função, o cálculo retornará true se o valor do dízimo for maior ou igual a 10% da renda mensal do usuário. Então, para o cálculo da porcentagem de 10% da renda, basta multiplicá-la por 0,10, como no exercício anterior. Na função main, fiz as substituições pertinentes dos nomes das variáveis e dos textos. Então, vou rodar o código. Vou colocar aqui uma renda de 5.000 e vou colocar um dízimo aqui de 300 reais. Roubará o homem a Deus? Malaquias 3:8. Vou rodar novamente o código. Vou colocar 5.000 reais aqui novamente e vou colocar 500 reais de dízimo. Parabéns, você é um dizimista integral. Então, o programa está funcionando. Então, aqui a versão do programa com os comentários. Se fez diferente, coloque a sua versão do código nos comentários. Quinto e último programa, aprovado em disciplina. Em uma determinada disciplina, um aluno será considerado aprovado se atender simultaneamente aos seguintes critérios: obter a nota igual ou superior a 6 e possuir frequência igual ou superior a 75%. Escreva uma função chamada aprovado, que receba como parâmetro a nota final e a frequência do aluno. A função deve retornar true se o aluno for aprovado e false caso contrário. Na função main, solicite ao usuário a nota final e a frequência. Utilize a função para verificar a situação do aluno e exiba uma mensagem informando se ele foi aprovado ou reprovado. Vamos ver esse código no VS Code, mas antes, tenta fazer sozinho. Então aqui está o programa pronto no VS Code.
Então temos a função bulbo aprovado, com os parâmetros nota underscore final e frequência, ambos do tipo double. E no corpo da função, o cálculo retornará true se a nota final for maior ou igual a 6 e se a frequência for maior ou igual a 75. Na função main, fiz as substituições pertinentes dos nomes das variáveis e dos textos. Então vou rodar o código. Qual a sua nota final? Vou colocar aqui 7. Insira a frequência, vou colocar aqui 90. Parabéns, você foi aprovado na disciplina. Vou rodar novamente o código. Qual a sua nota final? Vou colocar aqui 4.8, frequência 100%. Você foi reprovado na disciplina, porque eu não atendi um dos critérios estabelecidos, né, que era a nota. Tinha que ser pelo menos 6. Então aqui é a versão do código com os comentários. E você, fez diferente? Compartilhe seu código nos comentários. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo, iniciaremos o estudo das declarações if, uma das estruturas fundamentais da programação. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. E se esse vídeo foi útil para você, apoie o canal deixando seu like, compartilhando o vídeo e deixando um comentário. Obrigado e até o próximo vídeo.